O poder das palavras. Como sua comunicação cria sua realidade. Existe um poder oculto nas suas palavras que Carl Jung compreendia profundamente. Quando você aprende a comunicar-se adequadamente com o universo, consigo mesmo e com os outros, sua realidade se transforma. É como se você encontrasse a chave que remove qualquer obstáculo entre você e aquilo que deseja manifestar na sua vida. Pense nisso. Segundo a visão junguiana, existe uma conexão profunda entre todos os seres. Você é um campo energético vibrando dentro de um campo maior. Quando sua frequência pessoal harmoniza-se com esse campo universal que Jung chamava de inconsciente coletivo, você se alinha com possibilidades que antes pareciam distantes. Não estou falando de algo místico ou fantasioso, mas de um fenômeno que Jung observou em seus anos de prática clínica. Sua energia pessoal é composta por 4 dimensões fundamentais: o que você acredita, suas crenças inconscientes, o que você sente, suas emoções, o que você expressa, sua comunicação, e como você age, seu comportamento. Essas 4 dimensões juntas formam sua assinatura energética única, que determina o que você atrai para sua vida. Hoje, vamos explorar especificamente a dimensão da comunicação, frequentemente negligenciada quando falamos de transformação pessoal e individuação, aquele processo que Jung considerava o propósito central da vida. A individuação, esse caminho de tornar-se quem verdadeiramente somos, depende profundamente de como nos comunicamos em todos os níveis. E não estou falando apenas de conquistas materiais, embora elas também sejam importantes. Estou falando de qualquer realização significativa, seja uma casa nova, uma viagem transformadora, uma carreira alinhada com seu propósito ou uma conexão mais profunda com outras pessoas. Imagine que entre você e essa realização existe apenas uma porta robusta que só pode ser aberta com a chave certa. Essa chave é a sua comunicação em todas as suas formas. E aqui está algo fascinante. Suas palavras são apenas uma pequena parte dessa comunicação. Estudos revelam que apenas 7% da comunicação humana é verbal, as palavras que usamos. Aproximadamente 38% vem do seu tom de voz, e impressionantes, 55% é comunicação não verbal. Suas expressões faciais, postura corporal e até mesmo a energia que você emana sem perceber. Jung observou esse fenômeno em seus pacientes décadas antes que a ciência o comprovasse, e isso considerando apenas a comunicação entre pessoas. Na verdade, existem 3 tipos fundamentais de comunicação que afetam sua realidade. Primeiro, a comunicação interpessoal, como você se expressa com os outros. Esta é a mais óbvia, mas apenas a ponta do iceberg. Segundo, a comunicação intrapessoal, seu diálogo interno, aquilo que você diz para si mesmo. Jung considerava este aspecto crucial, já que nossos pensamentos modelam nossa experiência antes mesmo de abrirmos a boca. Terceiro, a comunicação com o campo universal, aquilo que Jung chamaria de diálogo com o inconsciente coletivo. É sua conexão com algo maior que você, com os símbolos e arquétipos que dão significado à existência humana. Estes 3 níveis de comunicação estão constantemente ativos, modelando sua realidade a cada momento. Agora reflita. Se existe qualquer interferência em algum desses canais, como podemos esperar manifestar aquilo que desejamos? Como posso atrair oportunidades se minha comunicação com outras pessoas está repleta de inseguranças? Como posso alcançar meus objetivos se meu diálogo interno está saturado de autocrítica? Como posso me alinhar com meu verdadeiro propósito se minha comunicação com o universo é contraditória? Mas o que exatamente são esses ruídos na comunicação? Jung os chamaria de complexos, aqueles padrões inconscientes que distorcem nossa percepção e expressão. Um ruído é qualquer interferência que impede que sua mensagem seja transmitida e recebida com clareza, seja para outra pessoa, para você mesmo ou para o campo universal.
Na comunicação interpessoal, os ruídos mais evidentes são externos. Ambientes barulhentos, distrações, má interpretação de palavras. Estes são fáceis de identificar. Mais sutis e perigosos são os ruídos internos, aqueles que Jung dedicou sua vida a estudar. São as crenças limitantes que carregamos desde a infância, os medos inconscientes, as personas rígidas que criamos para nos proteger. É aquela voz que diz: se eu mostrar quem realmente sou, serei rejeitado. É o medo de expressar sua verdade que Jung observou em tantos de seus pacientes. Outro ruído significativo é a falta de vocabulário emocional e simbólico, quando simplesmente não temos recursos internos para expressar o que sentimos ou para compreender as mensagens do inconsciente. Jung percebeu que muitos sofrimentos psicológicos vinham dessa incapacidade de dialogar com as partes mais profundas de nós mesmos. Esses ruídos internos são particularmente insidiosos na nossa comunicação intrapessoal, aquele diálogo constante que mantemos conosco. É a voz crítica incessante que muitos carregam. Você não é bom o suficiente. Isso nunca vai dar certo. Olha como você falhou da última vez. Esta tagarelice mental cria um ruído ensurdecedor que, como Jung descobriu, impede que nossa própria sabedoria interior seja ouvida. Como podemos tomar decisões alinhadas com nosso verdadeiro self se não conseguimos nem ouvir nossa própria voz autêntica por baixo de tantas críticas internalizadas? Existem também os ruídos na comunicação com o campo universal, o que Jung chamaria de desconexão com o inconsciente coletivo. Este é talvez o tipo mais sutil de interferência. Manifesta-se como dúvida existencial. Será que existe algo maior que eu? Como impaciência. Por que ainda não recebi o que pedi ao universo? Ou como contradição. Você medita pela manhã pedindo abundância, mas passa o dia reclamando de escassez. Jung notou que muitas pessoas rezavam por uma coisa e viviam completamente desalinhadas com esse pedido. A desconexão entre o consciente e o inconsciente cria um ruído que impede a manifestação. Existe também o ruído da ingratidão, quando focamos tanto no que falta que esquecemos de reconhecer o que já temos. Jung observou que a gratidão não é apenas uma virtude moral, mas uma postura psicológica que abre canais para o inconsciente criativo. O universo responde à frequência que emitimos, e a ingratidão emite uma frequência de carência, atraindo mais experiências de falta. Dá para perceber o impacto devastador desses ruídos na sua energia pessoal. Quando existe interferência em qualquer um desses três tipos de comunicação, criamos o que poderíamos chamar de curto-circuito energético. É como tentar sintonizar uma estação de rádio e só conseguir ouvir estática. Imagine que você deseja encontrar um relacionamento significativo, aquela conexão que Jung chamaria de encontro com sua ânima ou ânimos. Mas na sua comunicação interpessoal, você se sabota nas conversas, não consegue expressar vulnerabilidade. Na comunicação intrapessoal, você se convence de que não merece ser amado plenamente. E na comunicação com o campo universal, você pede amor enquanto vibra na frequência do medo do abandono. Como o universo pode entregar o que você realmente deseja se a mensagem que está enviando é tão contraditória e cheia de interferências? A boa notícia é que podemos limpar esses ruídos em todos os níveis de comunicação. Vou compartilhar uma técnica poderosa que Jung utilizava com seus pacientes e que você pode aplicar hoje mesmo. A técnica é surpreendentemente simples: alinhar-se com o resultado desejado antes de se comunicar. Vou explicar como funciona. Imagine que você tem uma entrevista de emprego importante hoje. Antes de sair de casa, não basta estar bem vestido e preparado com respostas para possíveis perguntas. Jung observaria que o mais importante é alinhar sua psique com o resultado que deseja. Então, se você deseja conquistar essa posição, dedique alguns minutos para visualizar o entrevistador, demonstrando interesse genuíno pelo seu perfil. Imagine-o sorrindo, fazendo perguntas aprofundadas sobre sua experiência.
Visualize-se respondendo com clareza e confiança, sentindo-se à vontade durante toda a conversa. Veja o entrevistador oferecendo a posição ao final e você sentindo aquela satisfação de realização. Outro exemplo, se você vai encontrar alguém pela primeira vez, imagine esse encontro fluindo com naturalidade, a conversa desdobrando-se com facilidade, uma conexão genuína se formando. Visualize a pessoa interessada no que você tem a dizer e você igualmente presente e receptivo. Imagine o encontro como uma experiência enriquecedora antes mesmo que aconteça. Você pode aplicar esse princípio junguiano para absolutamente tudo em sua vida. É o que Jung chamaria de amplificação imaginativa. Esse alinhamento com o resultado desejado antes da comunicação acontecer. Isso está ao seu alcance, mas requer prática consistente. É um exercício diário que gradualmente reconfigura seu inconsciente. Antes de qualquer interação importante, alinhe-se com o que deseja daquela experiência. Porque, como Jung descobriu, qualquer comunicação que temos, seja com uma pessoa, conosco mesmos ou com o universo, tem uma intenção subjacente. Então, pelo menos deixe claro para você mesmo e para seu inconsciente qual resultado você espera daquela interação, e depois solte, sem apego obsessivo ao resultado. Esse alinhamento vai além da simples imaginação ativa que acabei de descrever. Envolve também uma consciência plena de sua comunicação não verbal. Lembra quando mencionei que 55% da comunicação é não verbal? Jung estava profundamente atento a esses sinais em seus pacientes, mesmo antes que as pesquisas modernas confirmassem sua importância. Quando chegar o momento da comunicação, esteja totalmente presente. Jung observou que a maioria das pessoas raramente está verdadeiramente presente. Suas mentes vagam pelo passado ou futuro, mas raramente ancoram-se no agora. A presença plena é fundamental para uma comunicação autêntica. Desenvolva consciência corporal. Onde você coloca suas mãos? Como está sua postura? Qual é o tom da sua voz? Imagine alguém em uma entrevista para uma posição de liderança que está constantemente roendo as unhas. Como Jung notaria, esse comportamento comunica ansiedade e insegurança, contradizendo qualquer afirmação verbal de confiança. Por isso é tão importante realizar esse alinhamento prévio através da imaginação ativa. Visualizar-se vivenciando seu objetivo, imaginar os detalhes do processo fluindo naturalmente, sentir antecipadamente a sensação de realização. Mas também é crucial preparar toda a sua comunicação não verbal, porque Jung sabia que o inconsciente fala principalmente através do corpo. Agora quero introduzir um conceito fascinante que você provavelmente já ouviu, mas talvez nunca tenha explorado sua profundidade psicológica. A palavra é abracadabra. Muitos associam essa palavra apenas a truques de mágica ou entretenimento infantil, mas seu significado original revela algo que Jung reconheceria instantaneamente como uma verdade profunda sobre a psique humana. A origem de abracadabra vem do aramaico, significando literalmente "eu crio conforme falo", ou "que seja feito conforme minhas palavras". Não é extraordinário? Uma civilização antiga já compreendia algo que Jung redescobriu em seu trabalho clínico, que nossas palavras literalmente moldam nossa realidade psíquica e, por extensão, nossa experiência do mundo. Essa não é apenas uma curiosidade etimológica. É a confirmação de um princípio que Jung observou repetidamente. Quando falamos, não estamos apenas emitindo sons, estamos programando nosso inconsciente com instruções que ele tentará manifestar. Cada palavra que sai da nossa boca é uma instrução enviada diretamente ao nosso inconsciente, que não distingue entre o que queremos e o que não queremos. Reflita sobre isso. Quando você diz, "eu sempre me atraso", você não está apenas descrevendo um padrão. Está reforçando esse padrão no seu inconsciente, criando o que Jung chamaria de um complexo autoperpetuador. Quando você afirma, "não tenho recursos suficientes", você não está apenas relatando sua situação financeira.
está decretando uma realidade de escassez para seu inconsciente. É por isso que aqueles ruídos de comunicação que mencionei são tão prejudiciais. Quando existe uma contradição entre o que você pede ao universo em suas visualizações ou orações e o que declara em suas afirmações cotidianas, você cria o que Jung chamaria de um conflito psíquico, um verdadeiro cabo de guerra energético entre diferentes partes da sua psique. O abracadabra ancestral nos ensina o que Jung descobriu através de anos de prática clínica. Nossa comunicação não é passiva, ela é criativa. Cada frase que pronunciamos funciona como uma instrução para o inconsciente, direcionando energia psíquica para manifestar aquilo sobre o que falamos. Por isso, quando você alinha sua comunicação com o resultado desejado, como na técnica que compartilhei, você está praticando o verdadeiro abracadabra, criando conforme fala, moldando sua realidade através da palavra consciente e alinhada com sua intenção mais profunda. A pergunta que deixo para reflexão é: que realidade você está criando com suas palavras hoje? Que instruções você está dando ao seu inconsciente? Jung frequentemente citava textos antigos para iluminar verdades psicológicas, e há uma passagem que ilustra perfeitamente o que estamos discutindo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa passagem do Evangelho de João não é apenas uma declaração religiosa, é uma revelação profunda sobre a natureza fundamental da criação. O Verbo, a palavra, é apresentado como a própria força criadora do universo. Jung via nessa passagem uma expressão simbólica da capacidade criativa do inconsciente coletivo. Considere a profundidade disso. Antes de qualquer coisa existir materialmente, existe a palavra como padrão organizador. A realidade material é precedida pela expressão da intenção. E se isso é verdade no nível cósmico, também é verdade no nível da psique individual. Quando lemos "Faça-se a luz e a luz se fez", não estamos apenas diante de uma narrativa mitológica, estamos diante de uma metáfora perfeita de como nossa psique funciona. Não foi um pensamento silencioso, mas uma declaração expressa que transformou o potencial em manifestação. A palavra aqui não é apenas um meio de comunicação, é o próprio mecanismo da criação psíquica. E aqui está o ponto crucial que conecta tudo o que estamos falando. Jung reconheceria que cada um de nós carrega essa mesma capacidade criativa através da palavra. Você também pode decretar realidades psíquicas que eventualmente se manifestarão em sua experiência externa. Mas aqui mora tanto o perigo quanto a oportunidade. Se suas palavras têm esse poder criativo, então, cada vez que você diz "minha vida é um caos", nunca dá certo para mim, sou azarado, você está usando o mesmo poder criativo que molda o universo psíquico, só que para criar exatamente aquilo que você não deseja. É por isso que aqueles ruídos de comunicação que falamos são tão destrutivos. Quando você medita pedindo abundância pela manhã, mas passa o dia falando sobre dificuldades financeiras e escassez, você está usando o poder do verbo contra si mesmo, criando o que Jung chamaria de uma dissociação psíquica. A sequência da criação é sempre primeiro a palavra, depois a manifestação. Primeiro você declara, consciente ou inconscientemente, depois você experimenta. Primeiro, você comunica com seu inconsciente através da sua intenção alinhada. Depois a realidade psíquica se reorganiza para refletir essa comunicação. Por isso, aquela técnica de alinhamento que ensinei é tão poderosa do ponto de vista junguiano. Quando você imagina o resultado desejado antes de se comunicar, você está seguindo a mesma sequência criativa do universo. Primeiro o verbo, sua intenção clara, depois a manifestação. Suas palavras não são neutras, elas são carregadas do mesmo poder criativo que deu forma às suas experiências até agora. A questão é: você está usando esse poder conscientemente ou está deixando que ele opere no piloto automático, criando por padrão as mesmas experiências limitantes? Chegamos ao ponto mais profundo desta reflexão.
Suas palavras não saem apenas da sua boca, elas emergem das profundezas da sua alma, do que Jung chamaria de self. E aqui reside o verdadeiro poder da comunicação autêntica. Quando você fala, não está apenas movimentando cordas vocais e expelindo ar. Você está canalizando a essência do seu ser através de vibrações sonoras que carregam toda a sua história psíquica, seus complexos, seus arquétipos ativados, seus medos inconscientes e seus desejos mais genuínos. É por isso que duas pessoas podem falar exatamente as mesmas palavras e gerar resultados completamente diferentes. Uma pessoa pode dizer, eu vou conseguir essa posição, e a oportunidade se manifesta rapidamente. Outra fala as mesmas palavras e nada acontece. A diferença? A primeira está falando a partir do self alinhado com sua intenção. A segunda está apenas repetindo palavras vazias, enquanto seu inconsciente vibra em descrença. Lembra que mencionei que 55% da comunicação é não verbal? Sua linguagem corporal, sua energia, sua presença, tudo isso é seu inconsciente se comunicando através de você. E as pessoas sentem isso. O universo responde a isso. Seu inconsciente reconhece a incoerência. Como Jung diria, a psique não mente, ela não consegue fingir. Se você está tentando manifestar abundância, mas seu inconsciente está programado com crenças de escassez, adivinhe qual mensagem será mais forte. Se você está pedindo amor, mas seu inconsciente está carregado de medo de abandono, qual frequência você acha que está realmente emitindo? É por isso que aqueles ruídos de comunicação intrapessoal, você com você mesmo, são tão importantes de serem identificados e transformados. Quando você mantém um diálogo interno negativo constante, eu não mereço, isso é difícil demais, pessoas como eu não conseguem, você está literalmente programando seu inconsciente com instruções limitantes que contaminarão toda a sua comunicação externa. Pense na diferença entre alguém que fala a partir de uma confiança genuína e alguém que fala a partir da insegurança disfarçada de confiança. Mesmas palavras, energias completamente diferentes. O primeiro atrai oportunidades naturalmente. O segundo as repele sem entender por quê. A verdadeira transformação acontece quando existe coerência total entre o que você pensa, o que você sente, o que você fala e como você age. Jung chamaria isso de integração psíquica, quando sua persona, sua sombra e seu self estão alinhados. Quando sua essência está em harmonia com sua comunicação, você se torna um canal puro para a manifestação. É como se você fosse um instrumento musical perfeitamente afinado. Cada palavra que sai de você ressoa na frequência exata do que você deseja criar. Não há dissonância, não há ruído, não há contradição. Sua comunicação se torna cristalina, poderosa e magnética. Por isso o alinhamento prévio que ensinei é tão revolucionário. Quando você imagina o resultado desejado, vivencia aquilo previamente, alinha sua comunicação verbal e não verbal com essa visão, você não está apenas preparando sua mente consciente. Você está alinhando seu inconsciente com a frequência daquela manifestação. Você está limpando o canal para que sua palavra saia carregada de energia criativa integrada. Lembrando que tudo o que falamos aqui é apenas o pilar da comunicação de um total de 4 pilares que formam sua vibração pessoal: crenças, emoções, comunicação e ações. É a integração dessas 4 dimensões que determina o que você atrai para sua vida. Carl Jung descobriu em décadas de trabalho clínico que a individuação, o processo de tornar-se quem verdadeiramente somos, depende dessa integração. Quando alinhamos nossa comunicação em todos os níveis, com os outros, conosco mesmos e com o inconsciente coletivo, removemos os bloqueios que impedem a manifestação do nosso potencial mais elevado. Cada palavra que você pronuncia é uma semente plantada no solo fértil do inconsciente. Escolha suas palavras com sabedoria e intencionalidade, alinhando-as com aquilo que você
verdadeiramente deseja criar. Como Jung nos ensinaria, não é magia, é psicologia profunda em ação. Agora vou propor um pequeno exercício prático. Na próxima vez que você estiver prestes a iniciar uma comunicação importante, seja uma conversa difícil, uma apresentação, uma entrevista, dedique alguns minutos para visualizar o resultado que deseja. Veja cada detalhe dessa interação fluindo perfeitamente. Sinta as emoções positivas associadas ao sucesso desse encontro. Preste atenção em como seu corpo se sente durante essa visualização e mantenha essa sensação. Em seguida, observe sua comunicação não verbal. Como está a sua postura? Está transmitindo confiança ou insegurança? Seu tom de voz está alinhado com sua intenção. Suas expressões faciais comunicam o mesmo que suas palavras. Por fim, escolha conscientemente as palavras que usará, certificando-se de que estejam em harmonia com o que você deseja manifestar. Elimine expressões de dúvida, medo ou negatividade. Substitua-as por afirmações claras, positivas e presentes. Este simples exercício, baseado nos princípios junguianos de integração psíquica, pode transformar radicalmente sua capacidade de comunicação e, consequentemente, sua capacidade de manifestar aquilo que deseja em sua vida. Lembre-se do significado original de abracadabra. Eu crio conforme falo. Esta não é apenas uma curiosidade linguística, mas um lembrete da responsabilidade que temos com nossas palavras. Cada declaração é uma instrução para o inconsciente. Cada afirmação um decreto para o universo. Como Jung bem entendeu, nosso inconsciente não distingue entre o que queremos e o que não queremos. Ele simplesmente responde ao que afirmamos com maior convicção emocional. Por isso, alinhando conscientemente nossas palavras com nossas intenções mais elevadas, criamos um canal direto para a manifestação daquilo que verdadeiramente desejamos. A jornada da individuação, como Jung a chamava, é em grande parte uma jornada de comunicação autêntica, aprender a expressar nossa verdade mais profunda, ouvir nossa voz interior sem interferências e dialogar com o universo a partir de nossa essência. Ao desenvolver esse tipo de comunicação integrada, você não apenas remove os bloqueios entre você e seus objetivos. Você descobre que o maior objetivo sempre foi essa própria integração, essa capacidade de expressar-se autenticamente em todos os níveis. Como Jung teria dito, quando você aprende a comunicar-se verdadeiramente com os outros, consigo mesmo e com o inconsciente coletivo, você não está apenas manifestando realidades externas. Você está manifestando seu self verdadeiro, e essa é a maior realização possível. Vamos aprofundar nossa exploração da comunicação sob a perspectiva junguiana, mergulhando nos padrões inconscientes que moldam nossa expressão. Existe uma dimensão fascinante da comunicação que Jung chamaria de sincronicidade, aqueles momentos aparentemente casuais, mas profundamente significativos, em que o universo parece responder diretamente às nossas intenções mais profundas. Jung descobriu que quando alinhamos nossa comunicação verbal, não verbal e energética, criamos um campo de ressonância que atrai experiências correspondentes. Não é coincidência quando, logo após você clarear sua intenção sobre algo, surge uma oportunidade relacionada. É o que Jung chamaria de sincronicidade significativa, uma correspondência entre seu estado interno e os eventos externos. Vamos explorar como isso se manifesta concretamente em nossa comunicação diária. Pense em uma ocasião em que você falou algo com absoluta convicção, não apenas com as palavras certas, mas com todo o seu ser alinhado àquela intenção. Talvez tenha sido uma declaração de propósito em um momento decisivo ou uma afirmação simples, mas poderosa, sobre algo que você desejava manifestar. Se observar cuidadosamente, provavelmente notará que aquelas palavras pronunciadas com total convicção tenderam a se materializar em sua experiência. Não por algum processo mágico, mas porque, como Jung compreendeu, quando falamos a partir de nossa totalidade psíquica, mobilizamos todos os recursos do inconsciente para criar aquela realidade. O oposto também é verdadeiro.
Quando falamos sem convicção, ou pior, quando nossas palavras contradizem nossa verdade interior, criamos o que Jung chamaria de dissociação psíquica, uma fragmentação entre o que expressamos e o que realmente sentimos. Essa dissociação não apenas bloqueia a manifestação daquilo que desejamos, ela ativamente atrai experiências que refletem essa fragmentação interna. Existe um fenômeno interessante que Jung observou em seus pacientes. Quando tentamos reprimir aspectos importantes de nossa psique, eles encontram maneiras indiretas de se expressar através de atos falhos, deslizes verbais, erros inexplicáveis ou comportamentos incongruentes que revelam a verdade que estamos tentando esconder. Por exemplo, alguém pode afirmar verbalmente que está completamente tranquilo com uma situação, enquanto seu corpo comunica tensão, sua voz treme ligeiramente e ele comete pequenos lapsos verbais que revelam sua ansiedade. O inconsciente sempre encontra uma forma de se comunicar, mesmo quando tentamos silenciá-lo. Jung compreendeu que a integração psíquica, a harmonização entre o consciente e o inconsciente, é a chave para uma comunicação autêntica e eficaz. Quando nossas palavras, tonalidade, linguagem corporal e estado energético estão alinhados, emitimos uma mensagem clara e coerente, tanto para os outros quanto para o universo. Vamos explorar como podemos aplicar esses princípios junguianos para transformar nossa comunicação em todos os 3 níveis que mencionamos anteriormente. 1. Comunicação interpessoal, com os outros. Na comunicação com outras pessoas, Jung observou que o que realmente importa não é apenas o que dizemos, mas a totalidade de nossa expressão. Ele notava como seus pacientes muitas vezes diziam uma coisa, enquanto todo seu ser comunicava outra. Essa incongruência criava confusão, desconfiança e bloqueios relacionais. Para alinhar sua comunicação interpessoal, comece prestando atenção ao seu estado interno antes de falar. Pergunte-se: o que realmente quero expressar aqui? Estou sendo autêntico ou estou tentando projetar uma imagem que não corresponde à minha verdade? Jung recomendaria um momento de conexão consigo mesmo antes de qualquer interação importante. Respire profundamente, conecte-se com sua intenção genuína e então permita que sua comunicação flua naturalmente a partir desse lugar de autenticidade. Observe também como você responde aos outros. Você realmente escuta o que estão dizendo ou está apenas esperando sua vez de falar? Jung descobriu que a verdadeira comunicação é um ato de presença total, ouvir não apenas com os ouvidos, mas com todo o ser. Quando você pratica essa presença genuína, algo extraordinário acontece. As pessoas sentem-se vistas e ouvidas em um nível profundo. As defesas naturais diminuem, a confiança aumenta e a comunicação flui sem esforço. Como Jung diria, você está criando um campo de segurança psicológica, onde transformações reais podem acontecer. 2. Comunicação intrapessoal, com você mesmo. Na comunicação consigo mesmo, Jung identificou padrões recorrentes que impediam seus pacientes de acessar sua sabedoria interior. O mais comum era o que ele chamava de complexos, aqueles agrupamentos de pensamentos, emoções e memórias, carregados emocionalmente, que distorcem nossa percepção e expressão. Esses complexos frequentemente se manifestam como aquela voz crítica interna, que constantemente julga, diminui e sabota seus esforços. Você não é bom o suficiente. Isso nunca vai dar certo. Quem você pensa que é para tentar isso? Esse diálogo interno negativo é um dos maiores bloqueios à manifestação. Jung descobriu que não podemos simplesmente ignorar ou reprimir essa voz. Isso apenas aumenta seu poder no inconsciente. Em vez disso, precisamos estabelecer um diálogo consciente com ela, reconhecendo que é apenas uma parte de nossa psique, não nossa totalidade. Uma prática poderosa é dar um nome a essa voz crítica, reconhecendo-a como um complexo ou uma subpersonalidade. Quando ela surgir, você pode dizer: obrigado pela sua opinião, crítico interno, mas agora
estou escolhendo ouvir minha sabedoria interior. Este simples ato de nomeação cria um espaço entre você e aquela voz, permitindo que você escolha conscientemente a qual parte de si mesmo dar autoridade. Como Jung diria, você está desidentificando-se do complexo e reconectando-se com seu self autêntico. Outra prática transformadora é o que Jung chamava de imaginação ativa, um diálogo consciente com diferentes partes de sua psique. Imagine sua voz crítica como uma figura ou personagem e estabeleça uma conversa real com ela. Pergunte: qual é a sua intenção? O que você está tentando me proteger? Muitas vezes, descobrirá que mesmo as vozes mais críticas têm uma intenção positiva subjacente, geralmente protegê-lo de alguma forma. Ao estabelecer esse diálogo, você integra aspectos fragmentados de sua psique, criando uma comunicação interna mais harmoniosa que naturalmente se reflete em sua comunicação externa. 3. Comunicação com o campo universal, com o inconsciente coletivo. Na comunicação com o que Jung chamaria de inconsciente coletivo, aquela dimensão da psique que transcende o individual e conecta todos nós, existem padrões específicos que bloqueiam ou facilitam a manifestação de nossas intenções. Jung observou que quando tentamos forçar um resultado específico, paradoxalmente criamos resistência. É o que ele descreveria como inflação do ego, quando a mente consciente assume que sabe exatamente o que é melhor e como tudo deve acontecer. Essa atitude rígida bloqueia a sabedoria mais profunda do inconsciente coletivo. Por outro lado, quando mantemos uma atitude de intenção sem apego, clareza, sobre o que desejamos manifestar, combinada com abertura quanto ao como e quando isso acontecerá, criamos um campo de possibilidades que permite que o inconsciente coletivo trabalhe a nosso favor. Uma prática poderosa é o que Jung chamaria de oração ativa, não um pedido passivo ao universo, mas uma declaração clara de intenção seguida por ação alinhada. Você afirma o que deseja manifestar, visualiza esse resultado como se já estivesse presente, sente a emoção associada a essa realização e, então, age como se já fosse real. Por exemplo, se você deseja manifestar abundância financeira, não basta afirmar "eu sou próspero", enquanto internamente sente escassez. Jung recomendaria visualizar vividamente como seria sentir-se verdadeiramente próspero, permitir que essa sensação permeie todo o seu ser. E então, agir a partir desse estado de consciência, tomando decisões, falando e se comportando como alguém que já vive essa realidade. Esta não é uma fantasia ilusória, mas o que Jung reconheceria como a mobilização de recursos psíquicos profundos. Quando você alinha seus pensamentos, emoções, palavras e ações com uma intenção clara, você cria um campo de coerência que naturalmente atrai experiências correspondentes. Um aspecto frequentemente negligenciado dessa comunicação com o campo universal é a gratidão. Jung observou que a gratidão não é apenas uma virtude moral, mas um estado psicológico poderoso que nos sintoniza com a abundância em vez da escassez. Quando expressamos genuína gratidão pelo que já temos, não como uma técnica manipulativa para obter mais, mas como um reconhecimento sincero do valor presente em nossa vida, criamos uma ressonância com essa mesma qualidade no universo. É como se disséssemos ao campo universal: reconheço e aprecio o que já me foi dado, uma comunicação que naturalmente abre canais para mais experiências de valor semelhante. Integrando os 3 níveis de comunicação. O verdadeiro poder transformador acontece quando integramos esses 3 níveis de comunicação, criando coerência entre como nos expressamos com os outros, conosco mesmos e com o campo universal. Imagine que você deseja manifestar uma nova oportunidade profissional. No nível interpessoal, você comunica claramente suas qualificações e aspirações, sem arrogância nem autodepreciação. No nível intrapessoal, você silencia aquela voz crítica que diz: você não tem experiência suficiente, e em vez disso, nutre um diálogo interno de confiança e reconhecimento de:
Suas habilidades. No nível do campo universal, você mantém uma visão clara do resultado desejado, combinada com abertura quanto ao como ele se manifestará. Quando esses três níveis estão alinhados, você se torna o que Jung chamaria de um canal limpo para a manifestação. Não há contradições internas criando interferência. Não há comunicação mista enviando sinais confusos ao universo. Há apenas clareza, coerência e poder. Este é o verdadeiro significado da antiga palavra abracadabra. Eu crio, conforme falo. Não é magia no sentido superficial, mas o reconhecimento profundo do poder criativo de nossa comunicação quando flui de um ser totalmente integrado. O papel dos símbolos na comunicação. Jung dedicou grande parte de sua vida ao estudo dos símbolos, reconhecendo que eles são a linguagem natural do inconsciente. Enquanto a mente consciente comunica-se principalmente através de conceitos lineares e lógicos, o inconsciente fala através de imagens, metáforas e símbolos carregados de significado emocional. Quando integramos conscientemente símbolos em nossa comunicação, seja através de visualizações, rituais significativos ou metáforas poderosas, criamos uma ponte entre o consciente e o inconsciente, amplificando enormemente o impacto de nossas palavras. Por exemplo, ao invés de simplesmente afirmar "estou me libertando de padrões limitantes", você poderia criar um pequeno ritual simbólico onde escreve esses padrões em um papel e depois o queima, visualizando as limitações, se transformando em luz e liberando energia para novos começos. Para a mente racional, isso pode parecer simplista, mas para o inconsciente, rico em simbolismo, é uma comunicação profundamente impactante. Jung observou que esses atos simbólicos têm um poder transformador que transcende a compreensão puramente intelectual. Eles falam diretamente ao inconsciente, mobilizando recursos psíquicos que normalmente permanecem inacessíveis à mente consciente. Incorporar conscientemente símbolos em sua comunicação, através de visualizações vívidas, metáforas ressonantes ou pequenos rituais significativos, pode amplificar dramaticamente o impacto de suas palavras, criando mudanças profundas em todos os níveis de seu ser. O papel do silêncio na comunicação. Um aspecto frequentemente negligenciado da comunicação que Jung valorizava profundamente é o silêncio. Em nossa cultura orientada para a ação e expressão constante, esquecemos que o silêncio não é a ausência de comunicação, mas uma forma profunda de comunicação em si mesma. Jung observou que nos momentos de silêncio atento, não o silêncio distraído ou impaciente, mas o silêncio receptivo e presente, abrimos espaço para que o inconsciente se comunique conosco. É nesses momentos de quietude que insights profundos frequentemente emergem, que sincronicidades significativas ocorrem, que soluções criativas para problemas aparentemente insolúveis se revelam. O silêncio consciente cria um vácuo que o inconsciente naturalmente preenche com sua sabedoria. É como se, ao interromper o fluxo constante de pensamentos e palavras, criássemos um espaço onde algo novo pode emergir. Incorporar períodos regulares de silêncio consciente em sua vida, seja através de meditação formal, contemplação na natureza ou simplesmente momentos de pausa reflexiva ao longo do dia, pode transformar profundamente sua comunicação em todos os níveis. Quando você aprende a estar confortável no silêncio, sua comunicação verbal torna-se mais ponderada, mais impactante e mais alinhada com sua verdade interior. Você deixa de falar a partir da necessidade compulsiva de preencher espaços vazios e começa a falar a partir de um lugar de clareza interior e propósito. E talvez, o mais importante, você desenvolve a capacidade de ouvir, não apenas os outros, mas sua própria sabedoria interior e os sussurros do universo. Como Jung frequentemente lembrava seus pacientes, às vezes o silêncio é a comunicação mais eloquente de todas, integrando tudo, o caminho, para uma comunicação transformadora.
Ao integrarmos todos esses aspectos, alinhamento consciente antes da comunicação, atenção à totalidade de nossa expressão, verbal e não verbal, harmonização do diálogo interno, comunicação clara com o campo universal, uso consciente de símbolos e incorporação do silêncio reflexivo, criamos uma abordagem verdadeiramente transformadora da comunicação. Esta não é apenas uma técnica para conseguir o que queremos, embora isso frequentemente aconteça como um efeito colateral natural. É um caminho para o que Jung chamaria de individuação, o processo de tornar-se quem verdadeiramente somos, integrando todos os aspectos de nosso ser em uma totalidade coerente e expressiva. Quando nos comunicamos a partir dessa totalidade, não estamos apenas transmitindo informações ou tentando manipular resultados. Estamos expressando nossa essência autêntica, contribuindo com nossa verdade única para o grande diálogo da vida. E, paradoxalmente, é quando deixamos de lado a necessidade desesperada de controlar resultados e nos comprometemos com a expressão autêntica de quem realmente somos, que frequentemente manifestamos com mais facilidade aquilo que genuinamente desejamos. Este é o convite final da psicologia junguiana. Comunicar-se não a partir do ego pequeno e seus medos e desejos limitados, mas a partir do self maior, aquele centro de sabedoria, propósito e significado que Jung reconhecia como nosso direito de nascença. Quando falamos a partir desse lugar, nossas palavras carregam uma ressonância que transcende o meramente pessoal. Elas se tornam um veículo para algo maior que flui através de nós, uma expressão única do grande diálogo evolutivo da consciência consigo mesma. E isso, talvez, seja o verdadeiro significado de abracadabra. Não apenas eu crio conforme falo, mas, através de minhas palavras, o universal encontra expressão única. Quando nos comunicamos a partir desse reconhecimento, cada palavra torna-se uma oferenda sagrada ao grande mistério da vida, e cada diálogo uma oportunidade para a evolução da consciência, em nós mesmos e em todos com quem nos conectamos. O legado de Jung nos convida a reconhecer o poder transcendente de nossa comunicação, não como uma ferramenta de manipulação egóica, mas como um veículo para a expressão autêntica de nossa verdade mais profunda. Quando falamos a partir desse lugar de integridade e alinhamento, tornamo-nos co-criadores conscientes da realidade emergente, não por imposição de vontade, mas por participação harmoniosa no grande diálogo da vida. E assim, com cada palavra consciente, cada silêncio atento, cada expressão autêntica de quem verdadeiramente somos, participamos na grande dança da criação, não como espectadores passivos ou manipuladores egóicos, mas como expressões conscientes da vida contemplando e criando a si mesma através de nós. Esta é a promessa e o convite da comunicação transformadora inspirada nos princípios junguianos. Falar não apenas para ser ouvido, mas para participar conscientemente no desdobramento criativo da vida. Falar não apenas para obter o que queremos, mas para expressar quem verdadeiramente somos. Falar não apenas para transmitir informações, mas para contribuir com nossa nota única na grande sinfonia da existência. E quando nos comunicamos a partir desse reconhecimento, descobrimos que aquilo que mais profundamente desejamos, conexão, significado, propósito, plenitude, flui naturalmente para nós, não como algo que conquistamos ou adquirimos, mas como a expressão natural de quem já somos em nossa essência mais profunda. Explorando a transmutação da comunicação, uma perspectiva junguiana. Vamos adentrar ainda mais profundamente no território da comunicação transformadora, explorando dimensões que Jung apenas começou a mapear em seu tempo. O processo de individuação, esse caminho de tornar-se quem verdadeiramente somos, depende fundamentalmente de como nos comunicamos em múltiplos níveis de consciência. Uma dimensão fascinante que Jung apenas começou a explorar é o que poderíamos chamar de ressonância morfogenética de nossas palavras.
Jung observou que certas expressões, especialmente aquelas com raízes mitológicas ou arquetípicas profundas, pareciam carregar um poder que transcendia seu significado literal. Elas evocavam campos de significado mais amplos, conectando-se a padrões ancestrais no inconsciente coletivo. Por exemplo, quando você utiliza expressões como seguir seu chamado ou encontrar seu caminho, não está apenas comunicando conceitos intelectuais. Você está tocando em padrões arquetípicos da jornada do herói que ressoam profundamente no inconsciente coletivo humano. Essas expressões carregam um poder que transcende seu significado superficial, porque se conectam a narrativas fundamentais da experiência humana. Isso nos leva a uma compreensão mais profunda de por que certas palavras e expressões parecem ter mais poder manifestador que outras. Não é apenas uma questão de pensamento positivo ou afirmações motivacionais. É uma questão de alinhamento com padrões arquetípicos que já existem no inconsciente coletivo. Quando sua comunicação ressoa com esses padrões primordiais, você não está apenas transmitindo informações. Você está ativando campos inteiros de significado e possibilidade que já existem na psique coletiva. É como tocar uma nota que faz vibrar por simpatia todas as cordas de mesmo tom em um piano. Jung observou esse fenômeno em sonhos e visões de seus pacientes, notando como imagens e símbolos arquetípicos emergiam espontaneamente mesmo em pessoas sem conhecimento prévio desses padrões. Ele percebeu que o inconsciente coletivo funcionava como um vasto repositório de padrões universais que podiam ser acessados e ativados através da comunicação simbólica adequada. Aplicando este princípio em nossa comunicação cotidiana, podemos perguntar: nossas palavras estão alinhadas apenas com conceitos intelectuais ou estão tocando em verdades mais profundas que ressoam no nível arquetípico? Estamos apenas transmitindo informações ou estamos evocando campos de significado que já existem no inconsciente coletivo? Por exemplo, quando falamos de abundância, estamos apenas nos referindo a ter mais recursos materiais, ou estamos evocando o arquétipo da grande mãe nutridora que flui naturalmente com generosidade ilimitada? Quando falamos de propósito, estamos apenas mencionando objetivos pessoais, ou estamos tocando no arquétipo do herói que encontra significado através de seu chamado único? A diferença é sutil, mas profunda. Quando nossa comunicação ressoa com esses níveis arquetípicos, ela adquire um poder que transcende o meramente pessoal. Ela se conecta a correntes profundas de significado que fluem através da psique coletiva, mobilizando recursos que vão muito além de nossa vontade individual. Isso nos leva a outro conceito que Jung apenas começou a explorar: a ideia de campos morfogenéticos ou campos de ressonância, criados pela comunicação repetida. Jung observou que padrões psíquicos, quando ativados repetidamente por muitas pessoas, pareciam criar um tipo de trilha no inconsciente coletivo que tornava mais fácil para outros acessarem os mesmos estados. Aplicando esta compreensão à nossa comunicação, podemos ver como certas palavras, frases e expressões parecem carregadas com mais energia que outras, não apenas devido ao seu significado literal, mas devido aos campos de ressonância que foram criados ao seu redor, através do uso repetido com intenção específica. Por exemplo, expressões como seguir sua bliss, seguir sua alegria profunda, encontrar seu elemento ou viver autenticamente não são apenas combinações arbitrárias de palavras. Elas se tornaram portais para estados específicos de consciência porque foram usadas repetidamente por pessoas que realmente experimentaram esses estados. Quando incorporamos conscientemente tais expressões em nossa comunicação, não como clichês vazios, mas como invocações genuínas de estados que reconhecemos como verdadeiros, nos conectamos a esses campos de ressonância, facilitando tanto nossa própria experiência quanto a comunicação desses estados para outros. Esta compreensão nos leva a uma abordagem mais consciente e intencional da linguagem que utilizamos.
Não estamos apenas trocando informações, estamos literalmente criando e acessando campos de consciência através de nossas escolhas de palavras, tom, ritmo e intenção. Jung intuiu isso quando observou como certos mantras, invocações e palavras sagradas pareciam ter um poder que transcendia seu significado literal. Ele notou que, em diversas tradições espirituais ao redor do mundo, palavras específicas eram consideradas sagradas não apenas por seu significado conceitual, mas pelo campo vibracional que evocavam quando pronunciadas com a intenção e entonação corretas. Aplicando esta compreensão à nossa comunicação cotidiana, podemos perguntar: que campos de consciência estamos ativando através das palavras que escolhemos habitualmente? Estamos inadvertidamente fortalecendo campos de escassez, separação e medo através de expressões como "não tenho tempo suficiente", "a vida é uma luta", "é difícil encontrar pessoas boas"? Ou estamos conscientemente cultivando campos de abundância, conexão e possibilidade através de expressões que evocam esses estados? Esta não é uma questão de negação tóxica ou pensamento positivo superficial. É uma compreensão profunda de como a linguagem funciona, não apenas como um veículo de conceitos, mas como um meio para acessar e fortalecer estados específicos de consciência. Jung chegou a essa compreensão através de sua exploração dos complexos, aqueles agrupamentos de pensamentos, emoções e memórias carregados emocionalmente que distorcem nossa percepção e experiência. Ele observou que certos padrões de linguagem pareciam ativar complexos específicos, trazendo todo um campo associativo de emoções, memórias e reações físicas. Por exemplo, uma simples frase como "você me lembra minha mãe" poderia instantaneamente ativar todo o complexo materno em alguém, trazendo à tona não apenas memórias conscientes, mas todo um campo de associações inconscientes, reações emocionais e até mesmo sensações físicas. Da mesma forma, certas palavras e expressões podem ativar complexos de escassez, medo, rejeição ou fracasso, ou, alternativamente, complexos de abundância, confiança, conexão e possibilidade. A questão não é negar a existência desses complexos, mas tornar-se consciente de como nossa linguagem os ativa e fortalece. Isso nos leva a uma compreensão mais profunda do poder criativo da palavra. Quando falamos, não estamos apenas descrevendo uma realidade que já existe independentemente de nós. Estamos literalmente participando na criação dessa realidade ao ativar e fortalecer campos específicos de consciência através de nossas escolhas linguísticas. Esta compreensão transcende a visão simplista de manifestação como um processo meramente egóico de obter o que queremos. Ela nos convida a uma relação mais consciente e responsável com o poder criativo da palavra, reconhecendo que, através de nossa comunicação, estamos constantemente fortalecendo certos campos de possibilidade, enquanto diminuímos outros. Jung intuiu isso quando observou o poder de nomeação em diversas tradições culturais. Ele notou que o ato de dar nome a algo não era considerado apenas uma questão de conveniência linguística, mas um ato criativo que literalmente trazia algo à existência ao definir seus contornos e natureza. Na tradição judaica, por exemplo, Adão nomeia os animais não apenas para identificá-los, mas para estabelecer sua natureza essencial. Na tradição egípcia, conhecer o verdadeiro nome de algo era ter poder sobre ele. Na tradição nativa americana, a cerimônia de nomeação era um ato sagrado que estabelecia a identidade e o destino de uma pessoa. Aplicando esta compreensão à nossa comunicação cotidiana, podemos ver como o ato de nomear nossas experiências não é apenas descritivo, mas fundamentalmente criativo. Quando dizemos "estou exausto", não estamos apenas relatando um fato objetivo. Estamos ativando e fortalecendo todo um campo de associações, sensações e possibilidades relacionadas à exaustão. Alternativamente, se dissermos "estou recalibrando minha energia", não estamos negando a sensação de cansaço,
mas estamos enquadrando-a em um contexto diferente que ativa um conjunto completamente diferente de associações e possibilidades. Este não é um jogo semântico superficial ou uma tentativa de mascarar a realidade com linguagem positiva. É um reconhecimento profundo do poder criativo inerente ao ato de nomeação, um poder que Jung identificou como fundamental na formação de nossa experiência psíquica. Quando nos tornamos conscientes desse poder, começamos a escolher nossas palavras não apenas por sua precisão descritiva, mas por sua capacidade de evocar e fortalecer os campos de consciência com os quais queremos nos alinhar. Não estamos negando a realidade, estamos participando mais conscientemente em sua criação. Esta compreensão nos leva a outro princípio fundamental que Jung explorou: a ideia de que toda comunicação verdadeiramente transformadora ocorre no limite entre o conhecido e o desconhecido, entre o consciente e o inconsciente. Jung observou que a comunicação que apenas reforça o que já sabemos, que permanece inteiramente dentro do reino do familiar e compreensível, raramente catalisa a transformação profunda. É quando a comunicação nos leva à fronteira do conhecido, quando nos convida a estender nossa compreensão para incluir o que estava previamente além de nosso horizonte consciente, que a verdadeira transformação ocorre. Isso tem implicações profundas para como nos comunicamos, especialmente quando buscamos catalisar mudança pessoal ou coletiva. Se nossa comunicação permanece inteiramente dentro do familiar e confortável, pode ser reconfortante, mas raramente transformadora. Se, por outro lado, é tão distante de nossa compreensão atual que não conseguimos encontrar nenhum ponto de conexão, ela simplesmente não registra. Cai no que Jung chamaria de inconsciente reprimido. A comunicação verdadeiramente transformadora ocorre no que Jung chamaria de limite liminar, aquele espaço de fronteira onde o conhecido encontra o desconhecido, onde o consciente toca o inconsciente, onde o familiar se abre para o novo. Pense nos momentos em que uma comunicação realmente mudou sua vida. Talvez um livro, uma conversa, um discurso que alterou fundamentalmente sua percepção. Provavelmente, não foi algo completamente familiar, nem algo totalmente incompreensível. Foi algo que esticou sua compreensão atual, que usou o conhecido como ponte para o desconhecido, que o convidou a dar um passo além de seu horizonte atual. Esta compreensão tem implicações profundas para como nos comunicamos quando buscamos catalisar transformação, seja em nós mesmos, em outros ou em sistemas maiores. Não se trata apenas do conteúdo de nossa comunicação, mas de onde posicionamos esse conteúdo em relação ao horizonte atual de compreensão. Jung aplicava este princípio em sua prática terapêutica, cuidadosamente calibrando sua comunicação para estar sempre ligeiramente além da compreensão consciente atual do paciente, mas não tão distante que provocasse rejeição ou incompreensão. Ele reconhecia que a verdadeira transformação ocorre não através de insights intelectuais abruptos, mas através de um processo gradual de expansão da consciência que integra novos insights, sem sobrecarregar os sistemas psíquicos existentes. Aplicando esta compreensão à nossa comunicação cotidiana, podemos perguntar: onde estamos posicionando nossa comunicação em relação ao horizonte atual de compreensão, o nosso próprio e o dos outros? Estamos apenas reforçando o já conhecido ou estamos oferecendo convites gentis para explorar além desse horizonte? Estamos comunicando de uma maneira que cria pontes entre o familiar e o novo, que usa o conhecido como veículo para o ainda não conhecido? Esta não é apenas uma questão de eficácia comunicativa, mas de participação consciente no grande processo evolutivo que Jung reconhecia como central à jornada humana, a expansão gradual da consciência para incluir mais do que estava previamente inconsciente. Vamos explorar ainda outro aspecto da comunicação que Jung apenas começou a investigar: a ideia de que toda comunicação verdadeiramente transformadora ocorre em múltiplos níveis simultaneamente. Jung
observou que a comunicação que nos afeta mais profundamente não opera apenas no nível do significado literal ou conceitual. Ela nos afeta simultaneamente em múltiplos níveis: intelectual, emocional, somático, energético e simbólico. É esta qualidade multidimensional que dá à comunicação seu poder transformador. Por exemplo, quando alguém nos diz "eu te amo" com sinceridade profunda, o impacto não vem apenas do significado literal das palavras. Vem da tonalidade emocional transmitida pela voz, da linguagem corporal que acompanha as palavras, da energia que sentimos emanando da pessoa e da carga simbólica que amor carrega em nossa psique individual e coletiva. É esta comunicação multidimensional que tem o poder de nos afetar em múltiplos níveis de nosso ser, não apenas mudando o que pensamos, mas também como nos sentimos, como experimentamos nosso corpo e como nos relacionamos com o campo maior de significado. Jung aplicava esta compreensão em seu trabalho terapêutico, reconhecendo que a verdadeira transformação raramente ocorre através de insights puramente intelectuais. Ele observou que insights que não eram acompanhados por uma correspondente mudança emocional, somática e energética raramente levavam a transformações duradouras. Por outro lado, quando um insight era experimentado simultaneamente em múltiplos níveis, intelectualmente compreendido, emocionalmente sentido, somaticamente registrado e energeticamente integrado, tinha muito maior probabilidade de catalisar transformação duradoura. Aplicando esta compreensão à nossa comunicação cotidiana, podemos perguntar: estamos comunicando de maneira que afeta múltiplos níveis de nosso ser e do ser dos outros? Ou estamos operando principalmente no nível do intelecto, transmitindo conceitos sem a correspondente ressonância emocional, somática e energética? Isso não significa que toda comunicação precisa ser carregada de drama emocional ou intensidade energética. Significa que a comunicação mais impactante é aquela que estabelece coerência entre esses múltiplos níveis, onde o que dizemos intelectualmente está alinhado com o que comunicamos emocionalmente, o que expressamos somaticamente e o que transmitimos energeticamente. Esta compreensão nos leva a outro princípio fundamental que Jung apenas começou a explorar: a ideia de que a comunicação mais transformadora ocorre não através da transmissão unidirecional de informação, mas através da criação de campos relacionais onde novas possibilidades podem emergir. Jung observou que a verdadeira transformação raramente ocorre através da simples aquisição de novos conhecimentos ou informações. Ela ocorre através do que ele chamaria de encontro, aquele espaço relacional onde algo novo pode emergir que não estava presente nem no comunicador, nem no receptor antes do encontro. Ele experimentou isso em seu trabalho terapêutico, notando que os momentos mais transformadores não eram aqueles em que ele simplesmente transmitia sua sabedoria ou conhecimento ao paciente. Eram aqueles momentos de genuíno encontro, onde tanto ele quanto o paciente eram transformados pela qualidade da relação que se estabelecia entre eles. Em tais momentos, o que emergia não era apenas a soma do que Jung sabia mais o que o paciente sabia. Era algo genuinamente novo, uma compreensão emergente que transcendia o que qualquer um dos dois poderia ter acessado separadamente. Aplicando esta compreensão à nossa comunicação cotidiana, podemos perguntar: estamos abordando a comunicação como uma transmissão unidirecional de informação ou como a criação de um espaço relacional onde algo novo pode emergir? Estamos fixos em nossas posições, tentando persuadir ou convencer os outros, ou estamos abertos a sermos transformados pelo próprio ato da comunicação? Esta não é uma questão de eficácia comunicativa, mas de participação, consciente no grande mistério da intersubjetividade, aquele espaço entre seres onde algo genuinamente novo pode nascer que não é redutível às contribuições de qualquer participante individual. Jung experimentou isso não apenas em seu trabalho terapêutico, mas também em seus diálogos com colegas e amigos.
especialmente aqueles que traziam perspectivas radicalmente diferentes das suas. Ele notou que os diálogos mais frutíferos não eram aqueles onde ele simplesmente trocava informações ou tentava persuadir o outro de seu ponto de vista. Eram aqueles onde ele entrava em um espaço de genuína curiosidade e abertura, permitindo que algo novo emergisse do encontro de diferentes perspectivas. Aplicando esta compreensão à nossa comunicação cotidiana, podemos cultivar o que Jung chamaria de uma atitude dialógica, uma abordagem à comunicação que não busca primariamente persuadir ou transmitir informação, mas criar espaços onde novas compreensões podem emergir através do encontro genuíno de diferentes perspectivas. Isso não significa abandonar nossas próprias verdades ou perspectivas. Significa mantê-las de uma maneira que permaneça aberta à transformação através do encontro com o outro. Significa cultivar o que o filósofo Martin Buber, contemporâneo de Jung, chamaria de uma relação eu-tu, em vez de eu-isso, onde o outro não é tratado como um objeto a ser persuadido ou manipulado, mas como um sujeito com quem podemos entrar em genuíno diálogo. Esta abordagem dialógica, a comunicação, é particularmente relevante em nosso mundo atual, caracterizado por polarização crescente e diálogo diminuído. Ela nos convida a uma forma de comunicação que não busca primariamente vencer ou estar certo, mas criar espaços onde diferentes perspectivas podem encontrar-se de maneiras que geram nova compreensão e possibilidade. Jung intuiu a importância disso em seu trabalho sobre a individuação, reconhecendo que o verdadeiro desenvolvimento da personalidade não ocorre através da afirmação unilateral de nossa própria perspectiva, mas através da integração de perspectivas aparentemente contraditórias em uma síntese mais ampla. Aplicando esta compreensão à nossa comunicação cotidiana, podemos cultivar o que Jung chamaria de uma comunicação individuadora, uma abordagem à comunicação que busca não apenas expressar nossa própria verdade, mas criar espaços onde diferentes verdades podem encontrar-se e transformar-se mutuamente, gerando uma compreensão mais ampla e integrada. Isso não significa relativismo ou abandono de valores. Significa manter nossos valores e perspectivas de uma maneira que permanece aberta ao diálogo genuíno, à transformação mútua, à emergência do novo. Significa reconhecer que a verdade não é algo que possuímos individualmente, mas algo que emerge através do encontro genuíno de diferentes perspectivas em diálogo autêntico. Esta compreensão tem implicações profundas não apenas para a nossa comunicação interpessoal, mas para como abordamos os grandes desafios coletivos de nosso tempo. Muitos desses desafios são caracterizados por polarização e fragmentação, por diferentes perspectivas que parecem irreconciliavelmente opostas. A abordagem junguiana à comunicação nos convida a criar espaços onde essas diferentes perspectivas podem encontrar-se não em combate ou competição, mas em diálogo genuíno, orientado para a emergência de novas possibilidades. Não uma síntese forçada que nega diferenças reais, mas uma integração emergente que honra a verdade parcial em cada perspectiva, enquanto abre espaço para algo novo que transcende as limitações de qualquer perspectiva individual. Este é o convite final da psicologia junguiana: comunicar-se não a partir do ego pequeno e seus medos e necessidades limitados, mas a partir do self maior, aquele centro de sabedoria, propósito e significado que Jung reconhecia como nosso direito de nascença. Comunicar-se não apenas para expressar nossa própria verdade ou perspectiva, mas para participar na grande conversa da vida, onde diferentes verdades e perspectivas podem encontrar-se e transformar-se mutuamente, gerando novas possibilidades para todos os envolvidos. Quando nos comunicamos a partir desse lugar, nossas palavras carregam uma ressonância que transcende o meramente pessoal. Elas se tornam um veículo para algo maior que flui através de nós. Uma expressão única do grande diálogo evolutivo da consciência consigo mesma. E isso, talvez,
seja o verdadeiro significado de abracadabra. Não apenas eu crio conforme falo, mas através de minhas palavras o universal encontra a expressão única. Chegamos ao final de nossa exploração sobre o extraordinário poder da comunicação sob a perspectiva junguiana. Como vimos, suas palavras não são meros sons ou símbolos, são veículos de transformação que moldam tanto sua realidade interna quanto suas experiências externas. A comunicação integrada que exploramos hoje, alinhando o que você diz aos outros, a si mesmo e ao campo universal, representa um dos caminhos mais diretos para a manifestação consciente de sua verdadeira natureza. Como Jung descobriu em décadas de trabalho clínico, quando alinhamos nossa expressão com nossa essência mais profunda, removemos os bloqueios que impedem a plena expressão de nosso potencial. Convido você agora a aplicar estes princípios em sua vida diária. Comece observando atentamente sua comunicação em todos os níveis. Ouça as palavras que você usa ao falar com os outros. Perceba o diálogo interno que mantém consigo mesmo. Atente para a qualidade de sua comunicação com o campo universal, onde você identifica ruídos, contradições ou bloqueios. Onde sua comunicação não está alinhada com aquilo que você verdadeiramente deseja manifestar. Apenas esta observação consciente, sem julgamento, já começa a transformar seus padrões de comunicação. Em seguida, experimente a técnica de alinhamento prévio antes de qualquer comunicação importante. Tome alguns momentos para visualizar claramente o resultado que deseja, sentindo-o como se já estivesse acontecendo. Alinhe sua postura, tom de voz e estado interno com essa visão. Então, comunique-se a partir desse lugar de alinhamento e clareza. Observe também o poder das palavras que você escolhe habitualmente. Lembre-se do significado original de abracadabra, eu crio conforme falo. Cada declaração que você faz é uma instrução para seu inconsciente, moldando silenciosamente sua experiência de realidade. Escolha suas palavras com a mesma atenção que um poeta, reconhecendo seu poder manifestador. Pratique também momentos de silêncio consciente, não o silêncio distraído ou impaciente, mas o silêncio receptivo e presente que cria espaço para que seu inconsciente se comunique com você. É nesses momentos de quietude que insights profundos frequentemente emergem, que sincronicidades significativas ocorrem, que soluções criativas se revelam. Convido você a continuar sua jornada conosco, explorando as profundezas da psicologia junguiana e sua aplicação prática em sua vida. Se esta reflexão sobre o poder da comunicação ressoou com você, considere inscrever-se em nosso canal para receber regularmente conteúdos que iluminam o caminho da individuação, esse processo de tornar-se quem verdadeiramente somos. Cada novo vídeo explora uma faceta diferente da psicologia junguiana, dos arquétipos aos sonhos, da sombra à sincronicidade, oferecendo não apenas compreensão teórica, mas ferramentas práticas para aplicar esses princípios em sua vida cotidiana. Além disso, sua participação através de comentários cria uma comunidade de buscadores comprometidos com seu desenvolvimento pessoal. Ao compartilhar suas percepções e experiências, você não apenas aprofunda sua própria compreensão, mas também contribui para a jornada de outros. Jung enfatizava que a individuação, embora profundamente pessoal, nunca é um caminho solitário. Ela floresce através da autêntica conexão com outros. Se este conteúdo trouxe valor para a sua vida, considere também compartilhá-lo com pessoas que poderiam beneficiar-se desta perspectiva. Cada pessoa que desperta para seu potencial mais profundo contribui para a elevação da consciência coletiva, um princípio fundamental na visão junguiana de transformação cultural. Lembre-se sempre, suas palavras carregam o poder de criação. Elas podem ser as chaves que abrem portas para novas realidades ou os grilhões que o mantêm preso a velhos padrões. A escolha é sua, a cada momento, a cada palavra que você pronuncia. Agradeço profundamente sua presença e atenção.
Até nosso próximo encontro, continue observando o poder transformador de suas palavras. Não apenas o que você diz, mas como você diz, a quem você diz, e a partir de qual lugar interior você se expressa. Como Jung nos lembraria, sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro de seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Que suas palavras sejam pontes para seu despertar mais profundo. Que sua comunicação seja um veículo para a expressão autêntica de quem você verdadeiramente é. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar este conteúdo com quem possa se beneficiar. Sua jornada de individuação não termina aqui. Na verdade, ela apenas começa a ganhar momentum à medida que você integra conscientemente estes princípios em sua vida. Até nosso próximo encontro, lembre-se, abracadabra. Eu crio conforme falo. Que suas palavras sejam sementes de luz plantadas no jardim de sua vida. Tentar novamente.